Olá, meus irmãos e irmãs queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Meditai. Jesus, o cárcere e a dúvida do profeta. Salmo 142, versículo 27 diz assim: Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Cárcere, de que prisão o salmista está falando? No Novo Testamento, a gente consegue encontrar lá nos evangelhos alguém que está vivendo uma situação muito parecida com aquilo que o salmista acabou de retratar. Nós temos João Batista, que foi preso numa circunstância muito interessante. João foi pregar a palavra de Deus, ele foi fazer isso para um rei, o rei Herodes, e acabou dando ruim, porque o rei não gostou da palavra que João dá a ele, da ministração, e ele encarcera João Batista, mandou ele prender. E todos nós sabemos como é que essa história vai terminar. João vai morrer decapitado, ele vai ser degolado a mando do rei Herodes. E em um determinado momento, nesse tempo, João, ele manda alguns discípulos até Jesus para perguntarem a Jesus se ele era o Cristo, aquele que havia de vir. E essa pergunta por si só é pano de manga para muitas pessoas, muitos cristãos, questionarem o caráter de João. Mas como assim? Como assim? João batizou Jesus nas águas, o Espírito Santo desceu como pomba, ele é aquele que fala, é necessário que ele cresça, eu diminua, o que virá é maior do que eu, etc, etc. Todas aquelas passagens que a gente já conhece. E como assim agora ele tem dúvidas e manda discípulos perguntarem se Jesus é realmente aquele que havia de vir? E muito se especula sobre isso, mas sempre numa questão que depõe contra o caráter de João. Por que isso acontece? É interessante porque as pessoas falam, não, mas João Batista, como assim? Ele teve dúvidas? João teve dúvidas? Por que ele teve dúvidas? Como assim? E as pessoas questionam e avaliam e julgam. Como é que se pode entender uma coisa assim? Geralmente o que acontece é que no pecado em que uma determinada pessoa tem vitória, ela geralmente não tem misericórdia. Se ela vê um outro passando por aquele mesmo problema e caindo. E com isso ela acaba se esquecendo que o fato dela ser vencedora num determinado tipo de pecado, muito provavelmente torna ela fraca em outro, faz com que ela, na verdade, seja fraca em outro, né? E é por isso que a graça nos nivela, porque eu posso ter força e posso ter um determinado tipo de pecado que ele não me afeta e afeta o meu irmão, mas em contrapartida o meu irmão é forte em áreas em que eu sou deficiente. Mas a questão é que naquilo que eu sou forte, geralmente eu sou implacável, né? E sem misericórdia. Tipo um exemplo, um irmão que venceu a imoralidade sexual e não admite que um outro esteja vivendo ou caído num determinado tipo de pecado assim. Ou às vezes um irmão que nunca teve problemas, é um ficha limpa, e ele não convive muito bem com a ideia de um irmão que tem dívidas,
que tem a ficha suja, o nome sujo, esse tipo de coisa que a gente vê muito acontecer. Então, assim, algumas vitórias que a gente vive, muitas vezes nos tornam intransigentes. E isso é uma coisa para a gente pensar bastante. Porque as pessoas falam, mas como assim? Voltando a João, como assim, João? Se a gente for olhar para a palavra, alguns irmãos às vezes a gente já falaram assim, mas como assim? Vamos pegar lá o Velho Testamento. Raabe, aquela prostituta Raabe, ela mentiu. E depois lá na frente, Deus abençoou Raabe. Mas como assim? Deus abençoou, mas ela mentiu. Mas como assim? Deus aprova isso? Mas aí, se a gente for analisar, queridos, vamos pensar o seguinte, mas a Raabe fez aquilo para salvar a vida dos espias judeus, hebreus, para que eles não fossem mortos. Então, tem um motivo. E quantas vezes a gente mente? Não é para limpar a cara de ninguém, é só por vaidade, para ganharmos vantagem numa conversa, para contarmos uma história quando na verdade não existe história, participarmos de algum tipo de conversação, por motivo nenhum. Quantas vezes a gente mente, a gente não já mentiu, por nada. Aí a gente olha para a Bíblia e Raabe mentiu para salvar a vida de 2 pessoas do povo de Deus. E aí a gente avalia o critério, o caráter de Raabe por conta da mentira dela. Abraão mentiu sobre Sara. Não vou aqui citar porque a gente já conhece esses textos. Noé bebeu, Noé se embriagou, pegou o fruto da vinha, se embriagou e ficou nu, e foi aquela história que a gente já conhece. Moisés matou. Se a gente for olhar e pegar os pecados, as falhas dos homens de Deus, e começarmos a apontar o dedo para eles, o que sobra? Então, voltando a João, o salmista diz, tira a minha alma do cárcere. João foi o pregador mais ousado de toda a Escritura. O próprio rei Herodes tinha medo de João. Lá no capítulo 6 de Marcos, vai dizer isso. O próprio rei Herodes tinha medo, ele temia João. Mas como assim? João teve dúvidas. Mas como pode ser se ele é João? E a dúvida, ela não tinha a ver, a dúvida de João, ela não tinha a ver com a sua salvação, nem com a sua situação, melhor dizendo. Mas sim querer saber se Jesus era ou não o Messias prometido. E como que a gente entende isso? Se você traçar uma linha do tempo, uma cronologia entre o ministério de João e o ministério de Jesus, e você vai ver uma coisa muito interessante, porque aquela palavra de João, né, é necessário que ele cresça e que eu diminua, parece até uma profecia que João citou ali. Porque o que acontece? Assim que o ministério de Jesus começa, João é preso. João foi preso logo no início. Então, assim, João, ele não viu os milagres. João não viu, não testificou das obras. Existe uma outra questão, é que Jesus era nortista. Jesus, o seu ministério era ali no norte, ali em Cafarnaum, ali lá em cima na Galileia, enquanto que João fica aqui embaixo, em Jerusalém, na Judéia, né? E é uma distância muito grande. Então, quando João é preso, o ministério de Jesus começa a engrenar, João não viu nada. Então, assim, você vê que quando João envia os seus discípulos para perguntarem a Jesus, né, se era ele mesmo, ele diz assim, digam a João o que vocês estão vendo. E aí Jesus cita Isaías 61, as obras do Messias, e aí Jesus vai falar, né, vai citar ali que os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, né? E ele vai citando ali as obras do Messias, Isaías 61. Por quê? Porque todas essas coisas que Jesus fez, João não viu. Você entende agora de onde vem a dúvida? João não viu nada. Tudo aquilo que ele disse que Jesus faria, ele não viu, ele não testificou de absolutamente nada. Ele não sabe, ele está dentro do cárcere. E ele vai ficar ali, ele não vai ver nenhum milagre, nenhuma ação de Jesus poderosa, e ele vai morrer. E não vai testificar de nada. Você entende agora de onde vem a dúvida? E tem uma outra questão. As obras do Messias, está lá um texto que, né, no texto diz assim, a liberdade aos cativos, e João é um cativo. João é preso. Dar liberdade aos cativos, uma das missões do Messias, e João está preso. Então, na cabeça de João, como processar tudo isso? Ele é ser humano como nós. Você entende agora? Por que fica mais fácil? Então, na nossa cabeça, a gente pensa que João não pode ter dúvida nenhuma, porque ele é João. Mas a verdade é que João teve dúvidas, Abraão mentiu, Noé bebeu, Raabe mentiu, Moisés matou, e somos o que somos, queridos. Somos o que somos. Nós somos bons para julgar muitas vezes o pecado das pessoas, e ao mesmo tempo nós queremos controlar a graça de Deus sobre elas. Isso não é bom. Mas voltando lá ao versículo, tira a minha alma do cárcere. Queridos, para a gente concluir, se você tiver dúvidas por conta das suas lutas, por conta daquilo que você está passando, se você se acha sozinho, desesperançado, será que Deus está contigo? Será que Ele está comigo? E quem está falando com você está vivendo muitas lutas nesse momento. É um recado que eu quero dividir com você. Talvez o que você pensa sobre Jesus pode não ser perfeito, mas o que Jesus pensa ao seu respeito é o que realmente importa. Porque se você olhar lá de novo o texto, quando Jesus despede os discípulos de João, eles vão embora, está no verso 7, quando os discípulos de João vão embora, Jesus espera, é interessante como Jesus faz isso, ele espera os discípulos irem embora, então ele começa a dar testemunho de João. E aí diz assim, e partindo eles, começou Jesus a dar testemunho de João ao povo. Agora, os discípulos veem o que Jesus pensa sobre João. Em contrapartida, a dúvida de João, que estava lá preocupado no cárcere, agora eles vão ver o que Jesus pensa a respeito de João. E aí o Senhor começa a dizer, o que vocês vieram ver no deserto? Em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Se vocês querem saber, ele é o Elias que haveria de vir. Olha só isso, queridos. Que testemunho maravilhoso. Que coisa linda. É um paradoxo entre as nossas dúvidas e o testemunho de Jesus. Um paradoxo entre as dúvidas, a insegurança de João e aquilo que Jesus tinha bem claro a respeito de quem ele era, de quem era João para Jesus. O testemunho de Jesus a respeito de João é uma coisa maravilhosa. Então eu quero, querido, só para concluir, dizer para você o seguinte, novamente, talvez a tua visão a respeito da tua fé, na tua fragilidade, talvez você tenha uma visão imperfeita de Jesus, mas Jesus tem um testemunho sobre a tua vida, sobre você. E isso é o que na verdade importa, né? É o que Jesus pensa de você que importa. Eu quero que você pense nisso, fique com essa palavra. O que importa é como Jesus te vê, é o que Jesus pensa de você. Quem é você para Jesus? Deus te abençoe.